noite, Elias Neto. Olá, boa noite você que nos acompanha pela TV Cidade Verde, canal 12. Boa noite você que nos acompanha em qualquer canto, em todos os cantos, pela rádio, pela Bandeirantes, pela Band, né? Olha, eu ainda tenho essa coisa de Bandeirantes, sabe por quê? Porque lá atrás existia a Bandeirantes, inclusive tinha até um slogan, Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Não, já tem um tempo que simplificou, agora é Band FM. Então, boa tarde, boa noite, né? Boa noite para você que nos acompanha aí no trânsito de carro, e você pode inclusive mandar as suas informações, manda um áudio dizendo como é que está o trânsito aqui, o trânsito ali, para a gente orientar a população que está aí rodando pela cidade, porque nós sabemos que este momento é um momento bastante complicado. E por falar em trânsito, já vamos começar com uma novidade, porque vamos direto lá para a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, na Miguel Sutil, com o nosso repórter. Olha aí quem está aí, é ele, Wagner Zanan, o rapaz que ontem quase se engasgou com o espetinho, mas hoje ele vai falar sobre o movimento no trânsito. E essa rotatória aí, né, Wagner, é, na verdade, o engasgado do trânsito neste horário, né? Boa noite, meu querido. Boa noite, Elias Neto. Boa noite a vocês que nos acompanham pela TV Cidade Verde. Estamos aqui nesta rotatória, próximo aqui do Parque Mãe Bonifácia, né? Acesso ao Centro de Eventos do Pantanal. Trânsito bastante intenso nesse momento, Elias. A gente vai mostrar aqui para vocês, né? O trânsito muito intenso. Logo atrás ali também a gente pode mostrar o pessoal do Ciopa Air, né? O helicóptero. E a gente está vendo o pessoal do Ciopa Air que está esperando a chegada aqui das outras equipes de segurança pública, né? Uma operação está sendo iniciada hoje, Operação Cidade Segura, e envolve o Ciopa Air, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, uma grande operação para trazer um pouco mais de segurança, aumentar a sensação de segurança da população aqui da capital. A gente pode ver nesse momento também que o trânsito aqui neste local, para você que está nos acompanhando, também pela Rádio Bandeirantes, né, Elias? O trânsito flui muito bem nesse momento por aqui. Então, Wagner, muito bom. Uma novidade, você ter o trânsito aí mais ou menos calmo neste momento, flui com uma certa tranquilidade. Agora, a minha curiosidade, Wagner, é com relação a esse helicóptero aí. Que operação é essa que eles vão realizar aí pela cidade, que exige inclusive o helicóptero? Então, Elias, nós estivemos conversando com o pessoal do Ciopa Air, que estão ali atrás, e a informação que eles nos deram é que o helicóptero vai fazer parte de uma grande operação de segurança pública que será iniciado nesta noite. O detalhe é o seguinte, a gente percebe que intensificaram essas operações depois do assassinato do sargento lá na UPA da Morada do Ouro, em Cuiabá. Mas é evidente que essas operações deveriam ser constantes, né, em toda a capital de Mato Grosso para diminuir a criminalidade, para dar mais tranquilidade para a população. Não seria isso, Wagner? Exatamente, Elias Neto. A gente percebe que esta situação envolvendo o finado sargento Odenil trouxe uma grande comoção entre a população mato-grossense e também proporcionou uma união bastante grande entre os policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Judiciária Civil. E a gente vê uma aproximação até mesmo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, enfim. Todas as forças de segurança estão trabalhando no serviço de inteligência, buscando informações acerca do paradeiro deste rapaz que é acusado de ser o autor, né, do disparo que acabou tirando a vida do sargento Odenil, Rafael Brito. As informações que nós temos acerca deste caso também é de que a polícia está chegando cada vez mais perto deste acusado. A polícia já sabe a região onde ele está escondido, já interceptou inclusive algumas ligações dele pedindo auxílio a outras pessoas para tentar sair desta localidade.
E fica aí também esse alerta à população, né? Quem souber, quem tiver informações, Elias, né? Existe até mesmo um prêmio que o governo do estado está oferecendo para quem oferecer informações que possam levar à localização do Rafael nesse momento. Agora, nós também devemos orientar a população, o cidadão que sai de casa, como é que ele deve sair de casa sabendo que tem essa operação em toda a capital de Mato Grosso, né? Tem sempre munido de documentos, pessoal e do carro, né? Tem que ter alguns cuidados, né? Às vezes a pessoa esquece e pode ter dor de cabeça aí, caso seja parado numa operação, né? É isso mesmo, Elias. Eu estava conversando com você e com o Denis agora há pouco. Eu estava numa chácara de um cunhado meu, a gente estava lá queimando uma carninha, tomando um banho de rio, né? Hoje, folga da minha esposa, como eu não estou trabalhando ainda durante o dia, só à noite, fazendo meu plantão aqui com a TV Cidade Verde, eu aproveitei para curtir com a família. Na saída de lá, nós encontramos com uma viatura da polícia que nos parou, pediu documentos, enfim. A orientação é essa para todo e qualquer cidadão. Ao ser parado pela polícia, não tente fugir. Pare, apresente os documentos, converse com os policiais. A operação é para trazer segurança, não insegurança. Esta é a principal mensagem da polícia neste momento. Tá certo, Wagner. Por enquanto, ainda bem que o trânsito por aí está super tranquilo. A gente percebe, né, que é realmente um fluxo muito forte, mas aí o motorista nessa região tem que ter um pouco de paciência, tirar um pouco o pé para evitar acidentes. É isso mesmo. Ressaltando aqui, Elias, um seguinte aqui, né? A gente tem o trânsito um pouco represado no sentido Cuiabá-Várzea Grande, né? No sentido quem vem da rodoviária para o Santa Rosa, o trânsito um pouco represado. Nos demais eixos aqui que fazem acesso a esta rotatória aqui do Mãe Bonifácia, acesso ao centro de eventos, o fluxo está mais tranquilo, o trânsito está fluindo mais normalmente. Agora, o que a gente observa exatamente é isso, que quem vem no sentido rodoviária Santa Rosa exige um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência. Muito obrigado, então, por enquanto, Wagner. A gente volta daqui a pouco com mais um bate-papo para falar como é que está o trânsito na capital de Mato Grosso neste horário, que é realmente sempre muito complicado. Vamos, então, às outras notícias. Olha aqui, ó, um vereador de Cuiabá é alvo por receber propina de facção. A Operação Fico, apurou ainda que o vereador Paulo Henrique, do MDB, que sofreu busca e apreensão, atuava em benefício do grupo, na interlocução com os agentes públicos, recebendo, em contrapartida, benefícios financeiros. Ele teve um Jeep Compass apreendido, que está no pátio da Polícia Federal. Em continuidade às investigações, os policiais identificaram um esquema para introduzir celulares dentro de uma unidade prisional e transferências de lideranças da facção para presídios de menor rigor penitenciário, a fim de facilitar a comunicação para o grupo investigado, que se encontra em liberdade. Foram 400 policiais em Mato Grosso e também no Rio de Janeiro, sequestro de bens, como imóveis, bloqueio de contas, por exemplo. E aí a gente fica perguntando, né? Um homem público, claro que essa situação, a investigação vai continuar, e se isso se confirmar realmente é muito triste, porque nós temos uma pessoa que tem um cargo eletivo, e que foi eleito aí pelo voto da população, que acreditou neste homem para que ele fosse um vereador e trabalhasse a legislação municipal. Entretanto, o que nós estamos percebendo é uma operação dessa natureza contra um homem público. O que a gente espera é que tudo isso seja esclarecido e que os culpados sejam realmente punidos. Temos uma outra notícia aqui, também chocante, que o secretário adjunto de Ordem Pública também é alvo de operação. O secretário adjunto de Ordem Pública de Cuiabá é apontado como um dos envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho, utilizando-se de casas de shows na capital. O repórter MT apurou que ele deve ser afastado do cargo até que os fatos sejam apurados. Claro, não dá para permanecer com uma pessoa por ali enquanto os fatos sejam apurados, as investigações continuam, né? Senão a pessoa pode até obstruir a investigação. E conforme a investigação policial, ele seria responsável por fazer
escalas de trabalho dos fiscais nos eventos, dentro da secretaria. Um fiscal chegou a ser afastado por ordem da Justiça por atuar em benefício da organização criminosa. E aí nos chama a atenção quando nós anunciamos aqui, noticiamos que é o secretário adjunto de Ordem Pública. É extremamente contraditório. Estamos falando, mais uma vez, de um homem público que tem um cargo muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, a situação é essa e que também ela segue sendo investigada. É preciso investigar para chegar a todos os culpados, quem participou, quem não participou, né? Isso aqui envolvendo casas de shows em Cuiabá. Muito bem, motociclista, essa imagem que você vai ver agora é muito chocante. O motociclista cai do viaduto da rodoviária. Eu passo todos os dias por aí. O motociclista sofreu um grave acidente na região da rodoviária de Cuiabá. Esse motociclista, ele bateu, né, a sua moto e acabou caindo no viaduto, deixando... Ele ficou em estado crítico. Olha aí, vamos verificar. A câmera vai seguir. Parece que ele bateu, não sei ao certo se ele bateu contra o carro, ele voou por cima da moto, ele passou nesse fosso aí, foi parar lá embaixo. Esse local aí, ele é muito complicado. As pessoas que fazem a alça para sair ali da Avenida Miguel Sutil e subir ali naquele trechinho, eu acho que é da Marechal Deodoro, essas pessoas muitas vezes não têm paciência, elas ficam pressionando. E é um local, você vê o carro passando, a velocidade não é muito alta, não. Agora, tem outro detalhe. As pessoas em Cuiabá são extremamente curiosas. Quando elas percebem um acidente, elas diminuem a velocidade, param e aí complicam mais o trânsito na capital de Mato Grosso. Eu me lembro que houve um acidente na República do Líbano, ali perto, Avenida República do Líbano, que vai lá para a Chapada dos Guimarães. Esse acidente fechou, praticamente fechou ali, porque as pessoas paravam para ver e era mais ou menos neste horário de pico. O que aconteceu? O trânsito nesse dia já estava caótico em todas as regiões da capital de Mato Grosso, e aí o trânsito parou lá da Monte Líbano, praticamente da Monte Líbano, até o bairro do Porto, em Cuiabá. A cidade parou, só foi retornar, melhorar lá pelas 7 horas, 7h30 da noite. Problema seríssimo. Nós precisamos saber, entender que Cuiabá mudou, né? Cuiabá mudou muito. Até há 10 anos atrás era uma realidade. Depois vieram tantos carros. Eu fico pensando, imagine se nós não tivéssemos, por exemplo, os viadutos, que não ficaram lá essas coisas, né? A parte quando você passa ali pela lateral, eu acho que é muito estreito, aí dá uma parada também, dá um congestionamento, mas sem dúvida nenhuma a realidade seria bem complicada para a capital. E o governador do estado diz estar de saco cheio, olha só o que disse Mauro Mendes, diz estar de saco cheio de debate de direita e esquerda. Em entrevista nesta quarta-feira, no programa Pânico da Jovem Pan, o governador Mauro Mendes disse que está cansado de ver debates vagos sobre candidatos a prefeito e a governador e presidente da República. Neste sentido, pede que a população foque nos problemas que o Brasil enfrenta e não escolha candidato por ser simpático ou ideologia política. Mauro Mendes ainda afirma que não é de direita e nem de esquerda. Diz ele, sou do bem, garantiu. Só falta agora o governador criar o partido Sou do Bem. Mas eu concordo que realmente as pessoas devem focar naquilo que dá resultado para a sociedade. Ficar nessa polarização, como ocorre nos últimos tempos, é extremamente prejudicial para todo mundo e aí são eleitos candidatos vazios, infelizmente. A cantora de Cuiabá desiste de processo contra o Cristiano Araújo, o cantor Cristiano Araújo, uma cantora de Cuiabá que havia pedido indenização por danos morais e materiais contra o episódio do falecido cantor sertanejo Cristiano Araújo. Os cantores Gabriel Agra e Danilo Dávila e o produtor musical Eduardo Borges desistiu da ação em que pedia 2 milhões pelo suposto plágio da música Vai Doer no ano de 2016. Na terça-feira, o juiz da 8ª Vara Civil de Cuiabá, Alexandre Elias Filho, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo. Olha, você sabe que eu concordo? O cantor
Cristiano Araújo, como nós sabemos, faleceu num trágico acidente em 2015, numa rodovia lá no estado de Goiás. Ele estava naquela fase bombando, né? Mas aí o cantor faz um show aqui, sai do palco correndo, entra no carro, vai para o outro show, no outro dia pega avião, e aí ele voltava, estava dormindo no banco traseiro, houve um acidente e, infelizmente, o Cristiano Araújo morreu. É claro que, caso ele estivesse vivo, seria interessante prosseguir com esse processo, porque plágio, se houve realmente plágio, plágio é crime, pode dar até 4 anos de reclusão ou pagamento de indenização. E dessa forma, mas o Cristiano não se encontra mais aqui. Vamos voltar para o trânsito em Cuiabá. Wagner, você ainda se encontra por aí, meu caro? Qual a informação neste momento? Diz aí. Olá, Elias Neto, estamos por aqui ainda. Resolvemos reposicionar aqui para mostrar um pouco melhor como está a situação nesta rotatória, que é um dos pontos nervosos aqui de Cuiabá, Elias. A gente pode ver aqui, nós estamos aqui, o trânsito muito intenso no sentido rodoviária Santa Rosa, bastante congestionado, parado. O restante aqui, o trânsito um pouco fluindo melhor, mas para quem vem da rodoviária sentido Santa Rosa, é necessário, é importante que mantenha a paciência e que mantenha a atenção. Neste momento, né, procurar não desviar a atenção para o celular, para as mídias sociais. A gente sabe que direção e telefone celular, direção e rede social não combinam, né? E então fica essa dica para o povo aí, para o pessoal que está dirigindo, que está no trânsito nesse momento, manter a maior atenção possível, porque está bastante intenso nesse sentido. Da rodoviária para o Santa Rosa, o trânsito bastante pesado, fluindo mais pesado, velocidade mais ou menos de 5 a 10 km por hora nesse trecho. Então fica esta dica aí, atenção máxima no que você está fazendo na direção, porque o trânsito está puxado e se você tem que pegar o trânsito para chegar nesta localidade próxima ao Santa Rosa, Ribeirão do Lipa, Ribeirão da Ponte e outros bairros das adjacências aqui, interessante buscar vias alternativas de acesso, porque aqui pela Miguel Sutil, pelo acesso ao Centro de Eventos do Pantanal, o trânsito está bastante pesado, bastante denso nesse momento. E você lembrou bem, celular e volante realmente não combinam, né? Hoje eu levei um susto com uma mulher. Eu estava seguindo para a Avenida do CPA e ela vinha ali atrás falando ao celular, mandando recado. Ela estava escrevendo, né? E o carro dançava. Eu dei um jeito de sair da frente dela imediatamente, porque a situação poderia ficar um pouquinho complicada. Então, é um recado muito importante, viu, Wagner? É isso mesmo, Elias. E ó, outro recado para você, viu? Acabou de passar uma telespectadora aqui, colocou a cabeça para fora do vidro, era passageira, viu? Não se assuste, era passageira. E falou, olha, manda um abraço pro Elias, diz que eu sou fã dele, tô assistindo o programa e tô ligadinha na Band. Que maravilha, só faltou você gravar isso, né? Mas não daria tempo, né? A situação é muito conturbada aí. Tá certo, muito obrigado, Wagner. A gente volta... isso mesmo, Elias. Vem de última hora, assim, né? A gente não espera esse tipo de intervenção, né? Mas é bom saber que o nosso trabalho está sendo visto, né? Que o Boa Noite, Elias Neto está chegando na casa dos telespectadores pela TV Cidade Verde, está chegando no rádio dos motoristas pela Band FM. E que bom! Muito obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com você, com mais informações, tá? Essa paradinha aí que o Wagner deu é normal. Até daqui a pouco. Chama-se delay. Ele falou agora, até daqui a pouco, né? Chama-se delay. Enquanto eu falo aqui, não chega imediatamente lá para o ouvido dele. Demora um pouquinho, por isso ele deu essa paradinha, normal. Bem, nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela Cidade Verde, Canal 12 e pela Band FM. Até mais.
E nós estamos de volta com o programa Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, Canal 12 e também pela Band FM. Um abraço para você que está no trânsito, um abraço para você que está em casa nos acompanhando pela televisão. Muito obrigado pela sua audiência, esteja sempre com a gente. Você quer participar? Então aí, anote o telefone está na tela. 981 11 40 39, repetindo, 981 11 40 39. Pode nos mandar recado, participar, se quiser fazer alguma pergunta. É importante a sua participação e nós estamos esperando. Bem, hoje nós temos mais um convidado especial, nascido em Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo, em uma família de 8 irmãos. Mudou-se ainda jovem para Cuiabá no final dos anos 60 e em 1969, na Praça Santa Rita, hoje conhecida como Praça Rachid Jaldi, iniciou a Casa Domingos, que conta com mais de 300 funcionários atualmente, diretamente, e quase 500 indiretamente. Neste ano completa 55 anos, sendo uma casa de amigos, como diz o slogan. O nosso entrevistado também já atuou na política. Esteve como vice-prefeito na gestão de Nereu Botelho e de Jaime Campos, na cidade de Várzea Grande. Casado há 47 anos com a senhora Hortência Domingos. Tem 3 filhos e 8 netos. Portanto, boa noite, Toninho Domingos. Boa noite, Elias. Prazer estar com você. Muito obrigado. Gostei do boa noite. Ficou no mesmo tom que eu trouxe para você, né? Justamente. Quando que você chegou mesmo em Cuiabá? Vamos dizer o seguinte. Eu saí de Ribeirão Preto. Sim. No dia 27 de dezembro de 1967. 67. 67. Naquela época, Ribeirão Preto era conhecido, acho que como Terra Roxa, era uma coisa assim? Era Terra do Café. Terra do Café. Terra do Café, exatamente. Então eu saí, eu vim de mudança para Mato Grosso, saindo de Ribeirão Preto, o dia 27 de dezembro de 67. Tá, agora, pois não. Aí nós vim de caminhão, que é o motorista, e eu do lado. Ah, você veio sozinho? Eu sozinho, com o motorista. Sim. Não trouxe a família imediatamente, não veio com a família? Sozinho. Naquela época eu tinha 19 anos. Sim. Meu pai era mercador ambulante, então ele vinha e voltava. Aí ele ficou doente, depois veio o Murilo, mas vamos falar de mim. Tá certo. Eu vim dia 27 de dezembro de 67. Certo. No dia 1º, na virada do ano, de 31 para 1º, eu estava em Goiás. No dia 2 de janeiro de 68, eu entrei em Mato Grosso. Quando entrei em Mato Grosso... Justamente, na cidade de Alto Araguaia. Sim. E no dia 5 de dezembro, eu cheguei em Cuiabá. Chegou em Cuiabá. Então foram quantos dias de viagem? Foi uma aventura. 8 dias. Foi uma aventura. 8 dias de viagem. O caminhão era aquele Carachata Fenemê? Tal Fenemê. Que andava a 60 por hora. Justamente isso. Aí não tinha asfalto, né? Justamente. Tinha uma parte de asfalto. Exato. Mas acho que até Campo Grande, ou antes de Campo Grande, até Goiânia, né? Nós passamos por Goiânia, naquela oportunidade. Era asfaltado de Goiânia até por lá perto de Jataí, mais ou menos. Muitas histórias dos pioneiros, daqueles que vieram, são muito parecidas com a sua história, né? O Francis Mara, que foi prefeito de Cáceres, ele contou uma história quando ele inaugurou uma loja lá em Cáceres, de carros. Ele contou a história que eles vieram, acho que do Paraná, se não me engano, numa Rural Willys. Cara, lembra da Rural Willys, né? Agora relíquia. Justamente. Né? Me parece que o carro não tinha a porta de trás. Aí algumas malas caíram no caminho. Justamente. E era uma dificuldade muito grande também. Foi uma aventura assim de vários dias. Aí ele chegou em Mato Grosso, foi para Mirassol do Oeste, que ainda era distrito de Cáceres. Aí, olha só que ideia interessante. Ele pensou, foi procurar peça para o carro, porque o carro era velho, tinha que ter peça de reposição e não tinha. Foi quando ele criou uma Autopeças e cresceu. Né? Como é que foi a sua saga ao chegar aqui em Cuiabá? O meu pai
começou ainda na década de 50, final de 50, como mercador ambulante. Ele carregava o caminhão de mercadoria na região de Ribeirão Preto e vinha para cá, vendia mercadoria nos armazéns, ia de porta em porta dos armazéns, vendia e, ao terminar, ele retornava para Ribeirão Preto, certo? E meu pai ficou de 58, 59 até 66. Nesse vinha e voltava. Mas aí como que você decidiu? Falou, não, vou embora para Cuiabá. Por quê? Aí o que aconteceu? O meu pai, em 66, ele adoeceu. Certo? E não pôde viajar mais. Nessa oportunidade, o Murilo, meu irmão, ele trabalhava nas lojas de Riachuelo e fazia o curso de Direito. E meu pai e os outros mercadores ambulantes, eles sempre vendiam fiado. Ah, com aquela caderneta. Justamente. Marca pra, tinha contas correntes. Exatamente. Justamente. E como meu pai adoeceu e não pôde viajar mais, o Murilo, meu irmão, veio para resumir, para receber aquilo que meu pai tinha deixado aqui em Mato Grosso. Para fechar a caderneta. Justamente. Só que o Murilo pensou, nessa oportunidade, ele pensou e falou, eu vou levar um caminhão de mercadoria, vendo à vista, recebo o que o meu pai deixou, certo? E encerra Mato Grosso. Ele não pensava, então, vir embora para cá, né? Só que ele teve que continuar no ritmo que todos faziam. Então, não conseguiu receber tudo, vamos dizer assim. Teve que ficar alguma coisa para trás. E com isto, o Murilo ficou, fez umas 4 ou 5 viagens, certo? De 66 até 67. Ele fez umas 4, 5 viagens. Foi quando meu pai resolveu, achou conveniente, que eu viesse para cá, certo? Para que o Murilo não terminasse os estudos dele. Meu pai achou conveniente que eu viesse para cá, ficasse aqui, morando aqui. Sim. E o Murilo mandava mercadoria para mim. E foi o que ocorreu. E aí você ficou aqui, então? Então, eu vim de mudança para Mato Grosso. A questão foi só o trabalho ou houve uma paixão nesse meio de caminho aqui por Cuiabá? Você foi fisgado? Como é que foi? Eu vim para trabalhar. Sim. Certo? Eu vim para trabalhar. Mas você se casou aqui? Justamente. Eu vim para trabalhar em Mato Grosso. Eu vim morar aqui e o Murilo ficou em Ribeirão Preto, ele carregava os caminhões de mercadoria, mandava para mim, e eu vendia, continuei o ano de 68 e 69 como mercador ambulante também. Eu recebia o caminhão, ia de porta em porta vendendo, como meu pai fazia antes. Sim. Certo? A hora que terminava, eu tinha 2 dias para ficar com o caminhão. Porque fretava, nessa oportunidade, o Murilo já fretava caminhões. Porque já não era um caminhão por mês, já eram vários. A demanda já era maior. Já era maior. Certo? Então eu tinha 2 dias para ficar com o caminhão. Sim. Vendendo, de porta em porta. Somente em Cuiabá ou no estado todo? No início foi só Cuiabá. No início. Aí eu tinha 2 dias para ficar com o caminhão. Certo? O que sobrava eu depositava no meu quarto de hotel. Nós tínhamos um caminhão, o Fenemê. Sim. Alfa Romeo. Né? Me lembro. E quando esse caminhão vinha, certo? Em algumas oportunidades, eu cheguei de ir na região de Cáceres. Minha cidade. Justamente, estava iniciando vamos dizer, o desenvolvimento daquela região. Perfeito. Certo? Me lembro. Você falou de Mirassol do Oeste, então aquela ali, Quatro Marcos, Mirassol, várias cidades, eu ia vender querosene lá.
Olha, talvez eu tenha comprado querosene que você forneceu lá, nos armazéns lá, né? Justamente, ia vender querosene, ia vender... A gente... E outras mercadorias, mas mais querosene. Sim. Viu? Que não tinha energia naquela região. Era lamparina e lampião. Justamente. E eu comprei muito, ia com uma garrafa, né? Enchia uma garrafa com um fiozinho amarrado para você carregar a garrafa. Justamente, E fiz algumas viagens também. Fui para Poconé, de caminhão ia vender em Poconé, certo? Então, foram algumas viagens que eu fiz, além de Cuiabá e Várzea Grande. Sim. Agora, como é esse trabalho que vocês realizaram ao longo desses períodos, com tantas mudanças na economia? Vocês passaram, por exemplo, por alguns planos, como o Plano Cruzado, que foi um plano que parecia que ia dar certo e aí ele naufragou, né? Deu um problema sério, inclusive ao final, teve até desabastecimento e tudo isso, né? Como é que vocês conseguiram se manter aí no mercado? Ô Elias, nós pegamos uma fase muito boa, um período muito bom, principalmente quando nós abrimos, em 69, nós fundamos a Casa Domingos. E nessa época era o regime militar. Sim. Certo? E no regime militar, eles investiam muito em Mato Grosso, porque eles queriam desbravar Mato Grosso. Era continuação da marcha para o oeste. Justamente. Então eles investiam muito em Mato Grosso. Então, naquela época tinha o Projeto Sudã, tinha o Probor, tinha um monte de projetos que investia, dava dinheiro para a pessoa. Construção da 163. Justamente, a 163, a Transamazônica, tudo isso tinha investimento para cá. Então, nós, na época dos projetos Sudã, que foi abrindo as fazendas, as agropecuárias, que foi desenvolvendo, havia um consumo muito grande de mercadoria, que foi um período muito bom, que todos os comerciantes, certo, ganharam dinheiro, porque havia uma facilidade, certo? Porque o governo federal investiu muito dinheiro em Mato Grosso para desbravar. Certo? Naquela época era o contrário de hoje. Hoje, eles brigam para não desmatar. E naquela época, os fazendeiros eram obrigados a fazer o desmate, abrir as fazendas. Porque senão também não teria estradas, por exemplo. Justo, não teria estradas e não teria também, e não haveria também esse progresso que o Mato Grosso tem. Porque depois disso aí, foi que começou a surgir os municípios novos. Mas hoje o senhor acha que ainda deve se desmatar? Não. Não. É Hoje, uma outra situação. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Entendi. Se você se você trabalhar dentro da lei, certo? Não há necessidade. Tá certo. Mas eu perguntei como é que vocês se viraram, por exemplo, no Plano Cruzado. Após o regime militar, que foi um período, para mim, muito bom, certo? Aí veio o Sarney, a eleição do Tancredo Neves, que veio a falecer, e o Sarney assumiu. E o Sarney, nesse período, tinha o ministro da Fazenda, que era o Dilson Funaro. Justamente. E ele criou aquele plano cruzado. Cruzado, perfeito. Certo? E dentro desse plano cruzado... entrou a moeda cruzado, novo cruzado. Justamente. Esse plano cruzado, eles proibiram, como se fala... Congelaram o preço de todos os produtos. Perfeito. Certo? Do dia para a noite, ninguém podia aumentar 1 centavo em produto nenhum, senão ia preso. Aí estaria o erro? Aí que estava o erro. Certo? Porque nos primeiros meses deu certo. Mas acontece que depois as indústrias começaram a ter dificuldade. O desabastecimento. Justamente. Tá. Que foi o erro do governo de não ter
dado uma ter feito uma flexibilização nos preços. E como que vocês sobreviveram a essa fase? Era uma dificuldade tremenda, certo? Porque nós não podíamos aumentar o preço, senão era proibido, certo? Nós tivemos que trabalhar com uma margem menor e com menos itens. Então nós passamos uma certa, quer dizer, todos de todos os ramos. Todos os setores, todos os ramos. Passou uma dificuldade tremenda. Depois veio o plano Collor, e aí a poupança foi confiscada, a pessoa podia ter somente 50 mil cruzados novos na poupança, que era mínimo, né? Também foi outra história, né? Outra história também, que confiscaram o dinheiro de todo mundo. Que era o Novo Brasil, né? Que era lá do Collor. Daquela ministra... Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello. Sim. Então, e aí foi uma outra engenharia. Outro período difícil também, certo? Outro período difícil também. Aí depois veio o plano Bresser, um monte de planos que foi atrapalhando, mas o que aconteceu? O Mato Grosso até já estava se tornando um estado forte, devido ao Projeto Sudã, que injetava muito dinheiro nas agropecuárias daqui. Então dava uma sobrevida para o comércio. Vocês trabalham também com agro, com a agropecuária? Nós temos alguma propriedade rural. Sim. Certo? Aonde? Mas aqui na região de Cuiabá, na Baixada? Justamente. Mas nós só mexemos com pecuária. Certo. A chegada do Plano Real ajudou? O Plano Real? Muito. Sim. Foi. Aí o marco de uma nova história? Justamente. Aí houve uma facilidade para você trabalhar. Sim. Certo? Porque sem inflação, você trabalha mais tranquilo. Mais solto, mais aliviado. Mais tranquilo, né? Então, não havia aquela correria de remarcar preço, de estar comprando mais, de estar comprando isso, de fazer mais estoque. Então, foi mais fácil para nós. Como é que você vê Mato Grosso de ontem, quando você chegou, e o Mato Grosso de hoje? São dois estados bem distintos, né? Porque Mato Grosso, naquela época, existia o dinheiro justamente para você fazer o investimento, certo? Que era o dinheiro da Sudã. Sudeco também? Sudeco. Probor. O projeto Polo FCO. Noroeste. Então, existiam esses dinheiros subsidiados, vamos dizer assim, certo? E vivíamos também naquela época, o garimpo também, naquela época era bem forte, certo? Hoje, nós já vemos um estado totalmente produtivo, certo? Mato Grosso, depois depois que descobriram o cerrado, que até então a terra em Mato Grosso não valia nada, certo? Ninguém queria, eu me lembro que, inclusive, as pessoas eram mandadas para cá para ocupar, por exemplo, as regiões, como você disse, a região de Cáceres, né? Justamente. Eu me lembro que as pessoas chegavam, inclusive, sem nada, chegavam naquele caminhão chamado Pau de Arara. Justamente. Nós, por exemplo, deixamos de comprar muita terra de cerrado, porque diziam que não valia nada. Mas o que acontece? A transformação de Mato Grosso, a mudança de Mato Grosso foi justamente da descoberta do cerrado. Eu fiz uma entrevista faz muito tempo, em 2019, com o primeiro reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Gabriel Novis Neves, e ele me disse que a UFMT participou muito desse desenvolvimento, porque muitas pesquisas para melhorar o solo, o cerrado, foram feitas e são feitas ali dentro. Inclusive, o Enio Pipino estava sempre por ali, né? Então, a pesquisa ajudou muito também esse desenvolvimento. Justamente. Então, após o descobrimento do calcário, certo?
do calcário, da facilidade da compra do calcário para fazer a correção da terra, porque o cascalho que havia aqui em Mato Grosso, que há até hoje, é um cascalho superficial. Então, depois é a areia. Depois é a terra boa. Terra boa. É terra boa. Então você, quando os paranaenses, os gaúchos vieram para cá e começaram a agricultura em Mato Grosso, que foi se descobrindo as terras para cá. Então o cerrado, que antigamente não valia nada, hoje vale uma fortuna. Justamente depois da descoberta do braquiária, do capim, braquiária e do calcário, para fazer a correção daquela, para fazer o plantio de soja. O braquiária é um capim para pasto. Né? Para pasto, porque naquela época só havia o colonião e o jaraguá. O colonião era o capim que dava Era nativo. Era nativo, né? O colonião, assim como o jaraguá, né? Eu não sei se era nativo, o jaraguá era. Porque até hoje, às vezes, o colonião, ele aparece no lugar... O colonião dava no Vale do Guaporé. Sim, exatamente. Certo? É. Que era considerada a região nobre de Mato Grosso, que era o Vale do Guaporé, certo? Que tinha as terras, melhores terras, certo? Mas era tudo para pecuária. Até então não havia agricultura aqui. Sim. Depois que começou a entrar a agricultura. Agora, voltando aqui para Várzea Grande, o seu empreendimento é em Várzea Grande, né? Você acredita, naquela época, que Várzea Grande estaria hoje como está? Eu me lembro que quando eu era garoto, as pessoas diziam que Várzea Grande só tinha uma rua, só tinha uma estrada, uma avenida, era só isso, né? E hoje não, hoje é uma cidade com mais de 300 mil habitantes, né? Várzea Grande, só para você ter uma noção, quando eu mudei para cá, Cuiabá tinha 90 mil habitantes e Várzea Grande devia ter de 12 a 15 mil habitantes, certo? Então, houve uma transformação muito grande, certo? Várzea Grande teve um impulso maior quando Júlio Campos foi prefeito. Me lembro. Que ele fez aquela região ali da Avenida Júlio Campos, aquilo ali não existia nada. Não, era uma estradinha. Não, justamente, e ele fez, naquela época, ele fez um loteamento e fez doação de terra para que indústrias se estabelecessem em Várzea Grande. Tanto que ela era conhecida como cidade industrial. Né? Cidade industrial. Na maioria vieram madeireiras. Sim, me lembro. Certo? Me lembro. Tinha uma infinidade de madeireiras em Várzea Grande, que foi aonde começou o desenvolvimento maior da cidade de Várzea Grande. Ela praticamente perdeu esse nome, somente os mais antigos é que se lembram, né? O que seria feito para que ela retomasse esse título de cidade industrial? Olha, não é só Várzea Grande, é Mato Grosso, certo? E eu até, conversando com certos políticos, a gente faz parte disso, e eu até questiono com eles do porquê Mato Grosso, que é o maior consumidor de produtos, de utensílios, vamos dizer assim, que se usa na agricultura e na pecuária. Maquinário, equipamentos, tudo. Por que Mato Grosso não tem uma indústria de montagem aqui? Certo? Por que, se nós somos o maior consumidor... Os próprios grãos, a soja, por exemplo, ser industrializada aqui em Cuiabá seria uma maravilha. Nós não temos uma linha de montagem de nenhum equipamento aqui, certo? Então, é uma oportunidade muito grande. Eu até conversei com alguns políticos, falei tudo, e já estão pensando nessa linha. Inclusive, fiquei até satisfeito esses dias, estava vendo uma reportagem de Campo Verde, já uma indústria de tecelagem, já está produzindo. Já está trabalhando. E nós temos o algodão aqui, né? Justamente, nós somos o maior produtor de algodão. E um dos melhores. Justamente. Então, por que não ter a indústria de algodão? Graças a Deus já está
funcionando em Campo Verde. Certo? Isso aí abre porta para tantas outras indústrias que vão vir para cá. Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui que está muito interessante, falando sobre a economia de Mato Grosso, um pouco da história também. E nós voltamos daqui a pouquinho com Boa Noite, Elias Neto. Até já. Bem, estamos de volta com o programa Boa Noite, Elias Neto, e agora vamos chamar aqui um vídeo muito interessante de uma pessoa lá do Jardim Brasil, que é a Dona Cristina. Ela nos mandou um recado aqui. Oi, Dona Cristina, diz aí pra gente. Ó, não perco um dia, ó. Elias, boa noite. Aqui nós do Jardim Brasil estamos atenados assistindo o nosso grande amigo aí, ó. Depois de muitos e muitos anos. Muito bem, Dona Cristina, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho, né? Eu não entendi, você falou que depois de muitos e muitos anos. Não, foram só 2 anos que eu fiquei aí em outros caminhos, tá? Muito obrigado pela sua audiência. E você que está em casa, faça como a Dona Cristina, exatamente isso. Vai lá e grave uma imagem, você na tela e compondo com a minha imagem também. Ficou super bacana, super legal. Dona Cristina, um beijo para a senhora, para toda a família e para todos os moradores aí do Jardim Brasil. E agora, nós vamos seguir com a nossa conversa aqui, mas vamos a uma reportagem que conta um pouco a história da Casa Domingos. Olá, Elias Neto. Hoje eu estou aqui na Casa Domingos. Eu sei que o seu convidado aí é o senhor Antônio Domingos. E eu vim aqui na empresa para a gente contar um pouco da história desta família, uma casa de amigos. Aqui eu vou conversar com alguns funcionários e tem mais uma pessoa que o senhor Antônio conhece e muito bem. Vai falar, além do empresário, como é o pai, Antônio Domingos. Casa Domingos é um legado familiar, é uma história de sucesso que Murilo Domingos e Antônio Domingos, muito jovens, né, se aventuraram a vir a Mato Grosso, na época que aqui não tinha nada, né? Nem nós estávamos aqui, né? Então, uma história de sucesso, emocionante, uma empresa sólida, familiar, e esse legado nos inspira, essa história nos inspira a dar continuidade, né, Caio? Olha, assim, o que eu me lembro do seu Antônio Domingos é que ele realmente é um monstro no que ele faz. Naquela época, lá na Casa Domingos, 13 de junho, e isso que tinha começado já antes, há 11 anos atrás, tinha começado na Praça Rachid Jal dessa empresa, né, que ela era eu entrei em 80, a empresa foi constituída em 69, o seu Antônio deve ter vindo para cá em 65, 66, 67, por aí, acho que 67, alguma coisa assim. E o seu Antônio, naquela época, ele fazia tudo. Ele que colocava preço de mercadoria, dava preço, ele que arrumava estocagem, ele que atendia telefone, ele que fazia ligação, cobrança, era tudo com ele, era tudo centralizado. O doutor Murilo dava um apoio assim, vamos dizer assim, de parceria, mas o braçal mesmo era o seu Antônio que fazia tudo que você imaginar dentro de uma empresa que faz hoje informatizado, o seu Antônio fazia manualmente. Precisar trabalhar, a gente precisa trabalhar sempre, né? E a Casa Domingos eu entrei aqui, pode bem dizer, vim da roça, eu vim da Bahia. Meu primeiro emprego foi esse, acho que se Deus quiser vai ser o último também, né? Então, a empresa é uma empresa boa de trabalhar, sempre a gente teve junto com os patrão, tá junto com os patrão, né? Porque tem várias empresas aí que você trabalha, você conhece só o gerente da empresa, você conhece só o encarregado da empresa, mas você não conhece o dono da empresa. E aqui não, nós trabalhamos todos juntos,
o patrão, os filhos do patrão e as filhas do patrão. Então, por esse motivo que a gente permanece tanto tempo assim. De toda essa convivência, porque além de estar aqui nesse relacionamento entre empresarial, hoje, do senhor Antônio, como pai, como empresário, o que o senhor extrai nessa lida? Porque desde os 15 anos você está aqui. O que você aprendeu? Falou, eu quero ser igual ao meu pai aqui, porque eu aprendi isso com ele. Nossa, hein, Cara, tudo, né? A gente aprendi a ser homem, né? Um pai de família, todo aprendizado comercial com ele, né? Meu pai não tem não completou os estudos, né? Mas dá um show na gente, dá um show de negociação, dá um show da parte do comércio em si, né? E, nossa, tudo que eu sou, né? Eu devo a ele, né? Devo a ele, devo a minha mãe, devo a minha família. Ele é um paizão, né? Um paizão de todos, né? Não só da nossa família em si, de mim, das minhas irmãs, mas de todos os irmãos também, né? Está sempre presente, cuida muito. Ele é um paizão, um gigante, um coração do tamanho do mundo. Eu não tenho nem palavra para falar, porque assim, o seu Antônio, eu falo o seu Antônio, eu falo o seu Murilo, a Casa Domingos, né? Me pegou para trabalhar, eu não sabia de nada de trabalhar em empresa privada, assim, porque eu nasci na roça, eu vim da roça, eu sabia mexer só com foice, machado, enxada. E eu cheguei aqui na Casa Domingo sem saber nada, praticamente de barriga verde. Comecei lá de baixo, eles me deram bastante suporte, me ajudaram bastante, como me ajuda até hoje ainda. Então eu só tenho, para a Casa Domingos, eu só tenho que agradecer. Foi meio que um casamento, né? Eu quero acreditar, da minha parte, eu adoro a família Domingos, eu me considero parte da família Domingos, mesmo assim, por consideração. E eu acredito que eles também têm essa consideração por mim, porque eu entrei com 17 anos na empresa e estou até hoje. Eu fazia serviço de faxina quando eu entrei na Rua 13 de Junho. Era faxineiro, limpava banheiro, naquela época eu servia suco para os armazenistas que trabalhavam de braçal, eles tomavam suco, comia pão com manteiga, que suco na época, hoje nem se fala mais quase que suco. Era eu que fazia essa parte. E graças a Deus, com a oportunidade que o seu Antônio e o Dr. Murilo foi me dando, crescendo, junto com a empresa. Hoje eu sou o contador e encarregado do departamento pessoal dessa empresa. Pô, pai, obrigado por esse legado maravilhoso, né? Essa história de sucesso maravilhosa. Sei que foi muito difícil lá atrás, né? Ralou muito. E rala até hoje, e não para. 6 horas da manhã, se ele não está aqui, está no telefone, está viajando, está no telefone, está falando, está tratando, está buscando e cobrando, né? Na verdade, né? Sempre a melhora, né? Sempre buscaram algo a mais, né? Então, obrigado por tudo, obrigado pelos puxões de orelha, né? A gente mais novo e, porra, te amo. Parabéns pelo respeito que o seu filho tem por você, os seus funcionários, pela consideração, né? Isso é muito importante, isso significa inteligência. Parabéns, viu? Gostei muito, também fiquei emocionado aqui de ver essa história. Sua história é emocionante. Sim, é uma história belíssima. O senhor está emocionado agora, né? Muito. É isso. E é um prazer também muito grande ter companheiros de trabalho, como José Luiz, o Agnaldo. O José Luiz está conosco há, bem dizer, quase 50 anos. Sim. Ele chegou com 17 anos, né? Esse que chegou com 17 anos. Eu creio que com menos ainda. Eu creio porque ele entrou fazendo faxina naquela época. Ele não devia ter 17 anos, não. É uma pessoa da família, né? Hoje. Ele é... Não só ele, todos. A Casa Domingos procura tratar todas as pessoas como amigo. Eu nunca fui capaz de falar que a pessoa é empregado da Casa Domingos.
Nós não somos capazes, eles são companheiros de trabalho. Parabéns, isso é muito importante para o Não desenvolvimento. existe empregado. Isso é muito importante para o desenvolvimento, né? É. Bom, o senhor, desculpe a minha indiscrição, o senhor está com quantos anos? 76. 76 anos. O que o senhor pretende estar fazendo daqui a 10 anos? Trabalhando. 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 Talvez não tanto quanto hoje, mas vou estar na ativa. Tá. O senhor ainda tem pretensões políticas? Eu me coloquei à disposição do partido para essas eleições agora, certo? Que vão ocorrer. Mas no decorrer do tempo, como o Calil está muito bem como prefeito de Vargem Grande, certo? Eu achei melhor ficar quieto e coloquei à disposição do município e do partido, certo? O meu filho Elias. Xará. Certo? Justamente. Porque, na minha opinião, nós entendemos que devemos participar da política, certo? A política precisa de pessoas que demonstram um pouco de eficiência, de honestidade. Principalmente honestidade. Né? Justamente, porque nós temos que oferecer para as pessoas um pouco daquilo que nós adquirimos aqui em Mato Grosso. E temos que devolver para as pessoas. Olha, nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigado pela participação, por chegar aqui e ser essa pessoa tão simpática, tão educada e contar a sua história e, por que não dizer, boa parte da história de Mato Grosso. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Conte sempre com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição. A família Domingos e a Casa Domingos também à disposição de todos vocês. Muito obrigado. E nós voltamos então amanhã às 18 horas, às 6 da tarde, de 6 às 7, aqui na TV Cidade Verde, canal 12, pela Band FM. Um grande abraço e até amanhã.